Há momentos na vida em que a dor chega sem pedir licença, entra sem bater na porta e se instala como se tivesse direito de permanecer. Existem noites em que você olha para o céu e pergunta se Deus ainda te escuta, se Ele ainda vê o que acontece no silêncio do seu quarto, se as lágrimas que você derrama ainda têm algum valor diante do trono dele. Quando a enfermidade toca seu corpo ou o corpo de alguém que você ama, a alma sente um impacto profundo. A doença não afeta só músculos e ossos, ela afeta memórias, afeta ritmo, afeta sonhos. Ela invade o emocional, tenta sufocar a fé e roubar de você a esperança de um amanhã melhor. Mas hoje, ao som desta palavra, quero que você ouça algo que ecoa no invisível. Nenhuma doença tem a última palavra quando o poder divino decide se manifestar. Nada permanece de pé quando o Deus que cura decide entrar na batalha junto com você. Existe um salmo que ao longo dos séculos tem sido como um bálsamo para quem sofre, uma chama acesa dentro de quem luta contra enfermidades internas e externas. Um salmo que não apenas fala de proteção, mas de presença. Não apenas descreve a grandeza de Deus, mas revela o cuidado dele com cada detalhe da sua vida. Quando você permite que essa verdade entre em seu espírito, quando você deixa que essa palavra se torne parte de sua respiração, algo começa a mudar, não só por fora, mas por dentro também. A cura de Deus não é apenas física, ela é emocional, espiritual e mental. Ela resgata, restaura e realinha tudo aquilo que o sofrimento tentou quebrar dentro de você. Há uma verdade poderosa que muitos esquecem quando a dor aparece. Deus não te abandona durante o processo. Ele não espera você melhorar para então te ajudar. Ele não aguarda você reagir para então se aproximar. Ele caminha com você dentro do vale. Ele segura sua mão nos dias difíceis. Ele te cobre quando a fraqueza tenta te derrubar. Ele te fortalece quando seu corpo diz que não aguenta mais. E ele sussurra verdades quando sua mente tenta se encher de medo. A cura divina não é apenas um milagre instantâneo, é um processo de presença constante. Esse salmo sagrado declara: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3, Ará. É impossível ler isso e continuar acreditando que a doença tem autoridade eterna sobre você. É impossível meditar nessas palavras e não perceber que há uma promessa viva, pulsando no coração de Deus em sua direção. Ele sara todas as enfermidades. Não algumas, não poucas, não as mais simples, não as que a medicina compreende. Todas, cada uma, inclusive aquelas que você nunca contou para ninguém. Inclusive aquelas que não aparecem em exames, inclusive aquelas que só se manifestam quando você está sozinho. E quando você decide se alinhar com essa verdade, algo dentro de você muda. A fé se levanta como um gigante adormecido. A esperança retorna com força renovada. O medo perde espaço. A ansiedade perde território. A dor perde parte do poder que tinha sobre seu emocional. Porque você entende que não está lutando sozinho. Deus está do seu lado. Ele não observa de longe. Ele luta com você. Ele respira com você. Ele sustenta você. O Salmo continua dizendo: Ele redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4, Ará. É como se o próprio Deus estendesse a mão e dissesse: Eu não permito que essa cova seja seu fim. Eu te retiro dela. Eu coloco sobre você uma coroa que ninguém pode tirar. Quando Ele te coroa, Ele te cura. Quando Ele te coroa, Ele te restaura. Quando Ele te coroa, Ele te levanta. Hoje, quero te convidar a declarar uma verdade simples, mas poderosa, que nasce diretamente desse salmo sagrado. Nenhuma doença é maior do que o meu Deus. Se essa mensagem está tocando sua vida, escreve essa frase nos comentários e declara com fé: Nenhuma doença é maior do que o meu Deus.
Quando você começa a compreender o poder que flui das palavras de Deus, sua visão sobre a dor começa a mudar. A doença tenta te convencer de que você está sozinho. Tenta criar dentro de você um eco de abandono, como se Deus tivesse se afastado no momento em que você mais precisava. Mas a verdade é que Ele permanece firme, mesmo quando você sente que não tem forças para continuar. A presença divina não depende do seu desempenho, ela depende do amor dele por você. E esse amor não falha. Há um ponto profundo na jornada da fé que poucos conseguem enxergar. O milagre não começa quando o corpo é curado. Ele começa quando a sua fé desperta. A cura física é apenas uma das manifestações do toque divino. Antes disso, Deus trabalha em camadas que você não percebe de imediato. Ele cura memórias, cura traumas, cura esgotamentos internos que você guardou por anos. Ele toca naquilo que o médico não alcança, naquilo que o exame não revela, naquilo que ninguém vê quando olha para você. Porque a cura de Deus nunca é superficial, ela é completa. E quando o salmista declarou que ele sara todas as enfermidades, ele não falava apenas de doenças no corpo, mas também de feridas da alma. Quantas vezes você sorriu por fora enquanto seu interior sangrava em silêncio? Quantas vezes você disse, está tudo bem, quando na verdade seu espírito gritava por socorro? Quantas vezes você segurou o cansaço para não preocupar quem você ama? Deus viu cada uma dessas vezes. Ele registrou cada lágrima. Ele ouviu cada oração silenciosa. Ele conhece o cansaço que você esconde e as batalhas que ninguém imagina que você luta. Por isso, existe um poder que se ativa quando você decide confiar nele mesmo sem entender o processo. É como caminhar no escuro, sabendo que há uma mão firme segurando a sua. Você não vê o caminho completo, mas sente que ele está guiando cada passo. E essa confiança não nasce de uma fé perfeita, mas de um coração disposto. Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu que você não desistisse. A doença pode trazer medo, mas o medo nunca anula a promessa. O medo até pode tentar roubar sua paz, mas não consegue tocar naquilo que Deus estabeleceu sobre você. Quando Ele diz cura, cura vem. Quando Ele diz vida, vida se manifesta. Quando Ele diz restauração, nada pode impedir o que Ele determinou. Há uma passagem que atravessa os séculos como uma chama acesa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1, Ara. Luz e salvação, direção e cura, presença e proteção. Você nunca está à mercê da dor, você está nas mãos daquele que transforma a dor em testemunho. Talvez você já tenha passado por consultórios, exames, diagnósticos, idas e vindas que esgotam seu emocional. Talvez você já tenha sentido seu corpo falhar, seu ânimo cair, sua esperança vacilar. E no meio disso tudo, você se questionou se a cura ainda era possível. Quero que você ouça isso com o coração aberto. Para Deus nunca é tarde. Nunca é tarde para restaurar. Nunca é tarde para reverter. Nunca é tarde para começar novamente. A doença tem tempo, mas Deus não tem prazo. Ele age na eternidade, mas toca sua vida no presente. E quando Ele se move, até aquilo que parecia irreversível começa a se dobrar diante dele. Há doenças que desestruturam, mas há milagres que reorganizam tudo de novo. Há enfermidades que enfraquecem, mas há intervenções divinas que renovam de dentro para fora. Há dores que humilham, mas há curas que levantam você para um nível que nunca imaginou alcançar. A vida é cheia de capítulos que você não escolhe, mas Deus escreve finais que você nunca esperava. E quando Ele decide escrever cura, não importa o tamanho do diagnóstico, não importa o histórico familiar, não importa quanto tempo passou, não importa o que disseram, o impossível para os homens continua sendo possível para Ele.
Por isso, se essa palavra está despertando algo dentro de você, não ignore. Isso não é apenas emoção, é o Espírito de Deus reacendendo a esperança dentro do seu coração. É Ele dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda cuido de você, eu ainda tenho planos para a sua vida. E enquanto você caminha por essa jornada, quero te fazer um convite especial, mas profundamente conectado com o que Deus está construindo em você. Se essa mensagem está fortalecendo sua fé, se ela está renovando forças que você pensou ter perdido, se ela está trazendo luz para um dia que começou pesado, quero que você continue caminhando conosco. Aqui, você não está sozinho. Aqui, você faz parte de uma comunidade que acredita no poder da restauração divina. Então, segue firme com essa família espiritual. Acompanhe cada palavra, cada reflexão, cada mensagem. Inscreva-se aqui no canal, mas não apenas por hábito. Inscreva-se para caminhar junto, para crescer junto, para viver milagres junto. Porque a fé compartilhada se torna ainda mais forte. Existe um ponto na caminhada espiritual que muitos só compreendem quando são confrontados pela dor. A doença não toca apenas o corpo, ela tenta tocar a identidade. Quando a enfermidade chega, ela tenta fazer você acreditar que é fraco, que é incapaz, que não tem mais valor, que sua história está marcada por limitações e que o melhor da sua vida ficou no passado. A doença tenta redesenhar quem você é, tenta construir narrativas em sua mente, tenta colocar rótulos que Deus nunca colocou. Mas quando o poder divino desse salmo entra na sua vida, ele desfaz cada mentira, cada sombra, cada palavra de derrota que o sofrimento tentou escrever na sua alma. A presença de Deus não chega como um vento suave quando você está nesta luta. Ela chega como uma força firme, sólida, imbatível, que recusa permitir que você seja reduzido pela dor. Ele te lembra quem você é, mesmo quando você esquece. Ele te sustenta, mesmo quando suas forças se esgotam. Ele te ergue, mesmo quando você sente que não consegue mais ficar de pé. Ele te chama pelo nome quando a dor tenta te reduzir a um diagnóstico. A cura de Deus não é apenas um toque que remove sintomas, é um sopro que restaura a identidade. Quando Ele cura, Ele devolve dignidade, Ele devolve visão, Ele devolve propósito, Ele devolve significado, Ele devolve aquilo que o sofrimento tentou arrancar de você. E é por isso que a palavra desse salmo não é apenas conforto, é transformação. Você já percebeu como a doença tenta limitar seus movimentos, mas também tenta limitar seus pensamentos? Ela tenta prender seu corpo e, ao mesmo tempo, acorrentar sua mente. É por isso que muitas pessoas que lutam contra enfermidades começam a sentir que a vida se tornou pequena, repetitiva, sufocada. Mas Deus não permite que a doença dite o ritmo da sua história. Ele é especialista em abrir caminhos onde não há saída, em criar possibilidades onde o mundo só enxerga limitações. E enquanto você respira esta palavra, quero que imagine algo profundo. Imagine Deus entrando no quarto onde você dorme, com passos silenciosos, mas cheios de autoridade. Imagine Ele se aproximando do lugar onde você descansa, tocando na sua cabeça com mãos que carregam eternidade. Imagine Ele dizendo: eu te fortaleço. Não é apenas uma frase, é a própria vida sendo comunicada ao seu espírito. É cura que flui não apenas para os ossos, mas para a alma. É cura que não apenas remove dor, mas devolve esperança. Há um momento na fé em que você percebe que não está lutando para ser curado. Você está lutando para não esquecer que Deus já está ao seu lado. A doença tenta tirar seu foco, mas a presença de Deus te chama de volta. Por isso, o Salmo declara com autoridade: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmos 34:6, ARA. Ouviu e livrou. Não ouviu e ignorou. Não ouviu e adiou. Ouviu e agiu.
Essa palavra não depende do tempo, da medicina, da opinião das pessoas ou das circunstâncias. Ela depende exclusivamente da fidelidade de Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel quando você está animado e quando está cansado. Ele é fiel quando você sorri e quando chora. Ele é fiel quando o tratamento funciona e quando parece não surtir efeito. Ele é fiel quando você sente fé e quando sente medo. A fidelidade dele não muda conforme suas emoções. Ela permanece. E é por isso que você não pode permitir que a doença determine o que você acredita sobre si mesmo. Você não é definido pela fraqueza. Você não é definido pelo diagnóstico. Você não é definido pelas limitações temporárias. Você é definido por Deus. E o Deus que te define é o mesmo que te guarda, te cura, te sustenta e te renova. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade que a medicina ainda tenta compreender. Talvez esteja diante de um processo longo, cansativo, emocionalmente desgastante. Talvez esteja cuidando de alguém que luta pela vida. E essa responsabilidade tem drenado suas forças. Quero que você entenda algo profundo. Deus não está apenas ao seu lado. Ele está na frente da batalha. Ele vai abrindo caminho, derrubando barreiras, desfazendo ataques invisíveis, quebrando correntes que você não enxerga. Ele luta enquanto você dorme. Ele trabalha enquanto você descansa. Ele prepara vitórias enquanto você acha que está parado. A doença tenta te fazer esquecer o futuro, mas Deus te chama para lembrar que sua história não termina aqui. O que você está vivendo agora não é seu destino final. É apenas um capítulo. E capítulos nunca definem todo o livro. A vida é escrita por Deus. E Ele continua escrevendo mesmo nos dias em que você pensa que tudo está paralisado. Talvez você ache que sua fé é pequena, mas pequena fé nas mãos de um Deus infinito produz milagres grandiosos. Jesus nunca exigiu fé perfeita. Ele apenas pediu fé sincera. Ele nunca exigiu ausência de dúvidas. Ele apenas pediu que você não desistisse. A cura começa na decisão de continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário. E hoje, enquanto essa palavra te atravessa, quero que você respire fundo e perceba que há algo acontecendo dentro de você. Não é apenas emoção, é realinhamento. Não é apenas encorajamento, é cura espiritual. Não é apenas conforto, é renovo. Deus está devolvendo ao seu coração a capacidade de acreditar de novo. Há momentos na vida em que a dor se torna tão constante que parece se transformar em parte da rotina. Você acorda com ela, anda com ela, dorme com ela. Ela tenta te convencer de que sempre estará ali, como se fosse uma sombra que te acompanha e se recusa a ir embora. Mas o que muitos esquecem é que a presença de Deus não é uma visita ocasional, é uma presença permanente. Ele não aparece apenas nos dias bons, ele não se manifesta apenas nas celebrações, ele não surge apenas nas vitórias visíveis. Ele permanece, inclusive quando seu corpo falha, quando seu emocional desaba, quando seu espírito se cansa. E é nesse permanecer divino que a cura encontra espaço para florescer. A doença tenta fixar raízes, mas Deus sempre tem autoridade para arrancar aquilo que tenta se alojar no seu corpo e na sua alma. Às vezes, o milagre não é imediato, não é explosivo, não é espetacular aos olhos humanos. Às vezes, o milagre é silencioso, gradual, quase imperceptível. Ele vai acontecendo enquanto você insiste em confiar. Ele se move enquanto você respira fundo e continua caminhando. Ele avança enquanto você ora, mesmo sem forças. Há curas que nascem como raios, mas há curas que nascem como auroras. Devagar, suaves, mas inevitáveis. Muitas pessoas acreditam que a cura divina sempre precisa ser algo dramático. Mas a verdade é que Deus ama trabalhar nas profundezas.
Ele cura enquanto você dorme. Ele fortalece enquanto você chora. Ele restaura enquanto você tenta entender o que está acontecendo com você. A presença dele não se limita ao que é visível. Ela se derrama sobre aquilo que ninguém vê. Ele toca aquilo que mora no silêncio do seu interior. Por isso, quando a Bíblia diz que ele sara todas as enfermidades, não é apenas uma promessa. É uma revelação do caráter dele. Você já percebeu que a doença tem uma voz? Ela fala através de sintomas, fala através do medo, fala através das possibilidades negativas, fala através de memórias dolorosas. Mas a voz de Deus sempre fala mais alto quando você escolhe ouvir. Ele te chama para longe do medo, para longe da ansiedade, para longe do desespero. Ele te conduz para um lugar onde a esperança volta a respirar. E mesmo quando tudo em você diz que não há saída, ele sussurra: eu ainda sou o Deus que cura. O profeta Isaías declarou algo que atravessa séculos de humanidade e chega até você hoje. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31, erra. Renovam forças. Não apenas substituem forças, renovam. Deus não te devolve o que você tinha antes. Ele te dá algo novo. Ele te entrega uma força que você nunca teve, uma resistência que você nunca experimentou, uma coragem que você nem imaginava existir dentro de você. E quando essa renovação chega, ela não te transforma em alguém inalcançável, mas em alguém real que aprendeu a confiar. A verdadeira força não nasce da ausência de dor, nasce da presença de Deus. A verdadeira coragem não brota quando tudo dá certo. Ela cresce quando você decide continuar mesmo quando o cenário não muda imediatamente. A cura divina é um processo íntimo entre você e Ele. É uma dança de fé, rendição e esperança. Às vezes, Deus não cura só o corpo. Ele cura a culpa que você carrega por causa de escolhas passadas. Ele cura o medo de não ser suficiente. Ele cura o esgotamento que se acumulou dentro de você ao longo dos anos. Ele cura as feridas que vieram de palavras duras, de abandonos, de traumas, de perdas. A doença, muitas vezes, é apenas a superfície, mas Deus toca o que está no fundo. E talvez o que você mais precisa hoje não seja apenas a cura física, mas a cura da alma. Talvez você precise sentir novamente que sua vida tem valor, que você não é peso para ninguém, que você não é um caso perdido, que você não está atrasado, que você não está sozinho, que Deus te envolve, te abraça, te acompanha. Ele não olha para você como alguém fraco, ele te vê como alguém em processo de milagre. Imagine por um instante Deus entrando na sala onde você está agora. Imagine Ele se aproximando, sem pressa, mas com propósito. Imagine Ele colocando sua mão sobre seu peito e dizendo: eu restauro aquilo que a dor tentou apagar. Essa imagem não é fantasia, é verdade espiritual. A cura divina não é apenas algo que você lê, é algo que você vive. E mesmo quando não sente, ela está acontecendo. A doença pode até tentar mexer na sua rotina, pode tentar alterar seus planos, pode tentar mexer na forma como você se enxerga. Mas Deus mexe em algo muito maior. Ele mexe no seu destino. Ele reorganiza coisas no invisível. Ele prepara portas que você ainda não viu. Ele constrói caminhos que você ainda não pisou. Ele levanta pessoas para te ajudar. Ele remove o que te ameaça. Ele fortalece o que te mantém firme. É por isso que você não pode permitir que a dor defina quem você será amanhã. Ela pode explicar onde você está, mas não determina onde você vai chegar. Deus ainda está escrevendo o seu amanhã. Ele ainda está construindo coisas dentro de você que ninguém consegue enxergar. A cura fluindo agora, mesmo que você não perceba. A restauração acontecendo agora, mesmo que tudo pareça igual. Há renovo sendo liberado sobre sua vida, mesmo que seu corpo ainda esteja cansado.
E enquanto você escuta esta palavra, algo dentro de você já está sendo tocado. Às vezes, Deus cura começando pela fé. Às vezes, Ele cura começando pela alma. Às vezes, Ele cura começando pela mente. Mas sempre, absolutamente sempre, Ele cura com amor. Amor que sustenta, amor que transforma, amor que levanta, amor que restaura. Há batalhas que você enfrenta na vida que não se resumem ao que seu corpo sente. Há guerras invisíveis que ninguém ao seu redor imagina que você está travando. Por fora, você até parece forte, mas por dentro carrega um peso que só Deus conhece. Existem dias em que levantar da cama já é um ato de coragem. Existem dias em que você olha no espelho e tenta encontrar ali alguém que ainda saiba acreditar, alguém que ainda carregue dentro de si um pouco de esperança. Mas a doença, quando insiste em permanecer, tenta apagar essa luz. É por isso que você precisa ouvir com clareza. Deus nunca deixou de ver o esforço que você faz para continuar. Ele viu quando você lutou contra pensamentos que ninguém jamais saberia. Ele viu quando você manteve fé mesmo cansado. Ele viu quando você confiou nele mesmo sem entender. Ele viu cada passo, cada lágrima, cada silêncio. Nada passou despercebido aos olhos daquele que te guarda. E é por isso que o poder desse salmo não é apenas religioso, é profundamente humano e divino ao mesmo tempo. Ele fala ao seu corpo, mas também fala à sua história, aos seus medos, à sua exaustão. A doença tenta te desacreditar, tenta diminuir seu valor, tenta mexer com sua autoestima. Muitas vezes, quando o corpo falha, a alma começa a acreditar que também falhou. Mas Deus não vê você por meio das suas limitações. Ele vê você por meio do propósito que colocou em sua vida antes mesmo do seu primeiro dia aqui. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que colocou dentro de você. Ele sabe do que você é capaz. E nenhuma enfermidade tem autoridade para diminuir aquilo que Ele planejou. Existem doenças que não aparecem em exames, mas que machucam como se rasgassem por dentro. Ansiedade que oprime, tristeza que pesa, memórias que doem, culpas que sufocam. Deus cura isso também. Ele cura pensamentos que se tornaram inimigos. Ele cura emoções que se tornaram labirintos. Ele cura essa sensação de que você está lutando sozinho. Ele cura essa culpa que você carrega por não ter conseguido ser forte o tempo todo. A cura divina não é limitada à lógica humana. É por isso que tantas vezes você não percebe o milagre acontecendo enquanto vive o processo. Deus vai mexendo no invisível, vai alinhando aquilo que você não vê, vai restaurando áreas que você nem sabia que estavam danificadas. Ele age em profundidade. Ele age com precisão. Ele age onde ninguém consegue alcançar. O Salmo diz que Ele redime a tua vida da cova. Essa expressão não fala apenas de livramento físico, mas de resgate emocional e espiritual. Existem covas interiores que a vida cava, covas de desânimo, covas de exaustão, covas de abandono, covas de medo. Mas quando Deus te resgata dessas covas, Ele não apenas te tira delas, Ele te coloca em um lugar onde você consegue respirar de novo, onde você consegue enxergar de novo, onde você consegue acreditar de novo. Há pessoas que nunca entenderam o tamanho da sua luta. Há quem tenha olhado para você e pensado que você estava exagerando. Há quem tenha diminuído sua dor. Há quem tenha duvidado da sua força. Mas Deus jamais fez isso. Ele nunca subestimou sua dor, nunca diminuiu sua batalha, nunca achou que você estava exagerando. Pelo contrário, Ele sempre levou sua dor a sério. Ele sempre levou seu sofrimento ao coração. E é por isso que Ele nunca te deixou sozinho em nenhum momento. Às vezes, a cura é um ponto de virada. Outras vezes, a cura é um processo de reconstrução. Quando Deus cura, Ele não te devolve simplesmente o que você tinha antes. Ele te constrói de forma nova. A dor que te quebrou se torna parte do testemunho que vai levantar outros.
A fraqueza que te derrubou se torna parte da força que você vai carregar daqui para frente. A história que parecia ruína se torna fundamento para algo maior. Há pessoas que só descobrem a profundidade da presença de Deus nos dias de dor. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Não porque Deus desejou sua doença, mas porque Ele nunca desperdiça um sofrimento. Ele transforma a dor em porta. Ele transforma a fraqueza em lugar de encontro. Ele transforma o desespero em ponto de virada. Ele transforma o caos em renovo. Imagine novamente a cena. Você sentado, talvez cansado, talvez preocupado, talvez inquieto, e Deus se aproxima. Ele não chega com pressa, ele não chega com cobrança, ele não chega com julgamento, ele chega com presença. Ele coloca a mão sobre seu ombro e diz: "Eu estou contigo." Uma frase simples, mas que carrega a eternidade. Uma frase curta, mas que destrói fortalezas. Uma frase que o mundo não pode te dar, que a medicina não pode te prometer, que ninguém pode substituir. Ele está contigo. Não apenas enquanto você ora, não apenas enquanto você lê esta mensagem, não apenas nos dias bons. Ele está contigo na madrugada de dor. Ele está contigo no corredor do hospital. Ele está contigo nos momentos em que o medo aperta o peito. Ele está contigo nos dias de vitória e nos dias de fragilidade. Ele está contigo agora. E se Ele está contigo, a doença não governa sua história. Ela pode até tocar seu corpo, mas não toca sua alma. Ela pode até mexer na sua rotina, mas não mexe no propósito que Deus colocou sobre você. Ela pode até tentar atrasar seus planos, mas não tem poder de cancelar aquilo que Deus escreveu. O processo da cura é sagrado, e você está dentro dele, mesmo que ainda não tenha percebido. Deus está trabalhando em lugares profundos. Ele está te preparando para um tempo novo. Ele está te fortalecendo por dentro. Ele está te ensinando a respirar de novo. Ele está te guiando para um caminho onde a doença não terá palavra final. A presença dele é sua força. O amor dele é sua garantia. A fidelidade dele é sua esperança. E o salmo que estamos meditando não é apenas poesia, é promessa viva, é fundamento, é espada e é cura. Há momentos em que a dor tenta te convencer de que você está caminhando para um fim inevitável. A doença insiste em sussurrar que seus melhores dias ficaram para trás, que sua força está se esgotando, que sua história está diminuindo. E quando esses pensamentos começam a tomar forma, a alma se sente ameaçada. Não apenas pelo sofrimento físico, mas pelo medo que se instala silenciosamente, como uma sombra que cresce dia após dia. Mas é justamente nesse ponto, nesse encontro entre fragilidade e desespero, que Deus manifesta sua presença de forma mais profunda. A promessa desse salmo não fala apenas de cura, mas de restauração completa. Ele sara, ele resgata, ele coroa, ele sustenta. A doença tenta te arrastar para baixo, mas Deus te puxa para cima. Ele sempre te puxa para cima. Ele te levanta quando você pensa que está caindo. Ele te fortalece quando acredita que não conseguirá continuar. Ele te abraça quando ninguém percebe seu cansaço. Ele te envolve quando seu mundo interno parece ameaçar desmoronar. E é essa presença que muda tudo. Não apenas o que você sente, mas o que você acredita, o que você enxerga, o que você espera. A fé não nega a realidade da dor, mas afirma a realidade maior de Deus. Ele não exige que você seja invencível. Ele apenas te convida a confiar. E confiar é difícil quando a dor insiste em permanecer. Confiar é difícil quando o corpo responde devagar. Confiar é difícil quando o processo parece não avançar, mas é nesse lugar de fragilidade que a fé cresce de maneira mais pura. Ela cresce não porque você tem controle, mas porque você aprende a depender. E há algo poderoso em depender de Deus.
Dependência não é fraqueza, é intimidade. Quando você se rende, não está desistindo, está se entregando para alguém que sabe exatamente o que fazer, mesmo quando você não sabe mais por onde começar. Ele te conhece em detalhes, ele sabe onde dói. Ele sabe onde o medo se esconde. Ele sabe o que a doença provocou não apenas no seu corpo, mas na sua alma. E ele trata cada camada com perfeição. A cura divina não acontece apenas para que você viva sem dor, mas para que você viva com propósito. Deus não remove apenas sintomas. Ele restaura futuro. Ele devolve sonhos, ele reacende planos, ele reabre caminhos que a doença tentou fechar. Ele devolve brilho para os olhos, força para o espírito e fôlego para a jornada. Há curas que são para o corpo, há curas que são para a alma e há curas que são para o destino. A Bíblia diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7a. Ele te conhece. Ele conhece o que você não teve coragem de dizer. Ele conhece o que você tentou esconder até de si mesmo. Ele conhece o medo que você sente à noite quando todos dormem. Ele conhece a pergunta que você guarda no coração: será que vou conseguir vencer isso? E ele responde com a própria presença. Ele não responde com explicações, mas com cuidado. Ele não responde com teorias, mas com amor. Ele não responde com distanciamento, mas com proximidade. A doença tenta te isolar, mas Deus te abraça. Ele transforma o quarto em altar, a noite em encontro, a lágrima em semente. Até o choro se torna matéria-prima para milagres quando você o entrega nas mãos de Deus. Ele não desperdiça nada, nem sua dor, nem seu medo, nem seus dias difíceis. Tudo o que você vive está sendo moldado nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. É comum pensar que um milagre é apenas um ato instantâneo, mas às vezes o milagre é estar de pé. Às vezes o milagre é não ter desistido. Às vezes o milagre é ter força para dizer: eu continuo. Às vezes, o milagre é conseguir respirar fundo e acreditar que amanhã será diferente. E Deus honra cada passo, cada tentativa, cada pequena semente de fé que você planta, mesmo quando se sente frágil. Ele nunca te despreza por sentir medo. Ele nunca se afasta porque você chorou. Ele nunca se irrita porque você se sentiu cansado. Ele é o Deus que acolhe, o Deus que entende, o Deus que cura, o Deus que fortalece, o Deus que permanece. E enquanto ele permanece, a doença perde território, a dor perde poder, o medo perde espaço, a tristeza perde força. Deus está te conduzindo para um lugar novo. E talvez você não perceba, porque o processo de Deus muitas vezes acontece silenciosamente. Mas Ele está fazendo, Ele está levantando você, Ele está tirando pesos que você carregou sozinho por tempo demais. Ele está abrindo caminhos que você nem imaginava existir. Ele está restaurando coisas que você achava perdidas. Ele está curando áreas que você nunca ousou tocar. Talvez você olhe para a sua vida agora e ainda veja limitações. Talvez você ainda veja sinais de dor. Talvez você ainda sinta fragilidades. Mas isso não é sinal de derrota, é sinal de processo. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando na medida perfeita, no tempo perfeito, no ponto exato onde sua alma e seu corpo podem receber o que Ele prepara. A cura não será apenas testemunho, será ponto de transformação, não apenas para você, mas para pessoas que você nem imagina que será capaz de alcançar. O que Deus está fazendo em você hoje vai ecoar na vida de muitos amanhã. Sua luta não será em vão. Sua dor não será perdida. Seu processo não será desperdiçado. A doença não terá a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Sempre foi, sempre será. Há algo sagrado acontecendo dentro de você enquanto esta palavra chega ao final. Talvez você não perceba,
Talvez não consiga colocar em palavras, talvez tudo pareça silencioso, mas a presença de Deus está te envolvendo de forma profunda, restauradora, decisiva. Cada frase que atravessou seu espírito até aqui não foi apenas reflexão, foi bálsamo. Não foi apenas encorajamento, foi cura. E agora, ao encerrar essa jornada por este salmo sagrado, quero que você sinta a verdade que percorreu todo este vídeo. Nenhuma doença tem autoridade sobre sua história quando Deus decide se manifestar. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mesmo nos momentos em que você acreditou que a dor tinha vencido, Deus estava ali sustentando você por fios invisíveis de graça. Mesmo quando você não conseguiu orar, Ele te guardou. Mesmo quando você perdeu forças, Ele te carregou. Mesmo quando sua fé oscilou, Ele permaneceu constante. O amor dele não depende do seu desempenho. Depende da essência dele. E a essência dele é cura, é vida, é restauração. Talvez você tenha vivido meses, anos ou até décadas enfrentando limitações. Talvez tenha passado por ciclos de esperança e frustração. Talvez tenha ouvido palavras duras, diagnósticos difíceis, opiniões contrárias, mas há algo que ninguém pode retirar de você: a promessa divina. Ele é quem sara todas as enfermidades. Ele não mudou. Ele não se tornou menos poderoso. Ele não se tornou menos amoroso. O Deus que curava ontem cura hoje e continuará curando amanhã. Há doenças que Deus cura de forma instantânea, como um sopro que atravessa o corpo e muda tudo de uma vez. Há doenças que Ele cura de forma processual, reconstruindo você por dentro. E há doenças que Ele cura primeiro no espírito, para depois se manifestar no corpo. Mas em todos os casos, a cura dele é completa. Ela começa na alma e se estende para todas as áreas da vida. E hoje quero que você entenda algo profundo. Deus não está apenas curando você, Ele está te preparando. Curar você é parte de um plano maior. Ele está te levantando para que sua vida se torne resposta para pessoas que ainda caminham no vale que você enfrentou. Ele está te fortalecendo para que sua história se torne testemunho. Ele está te restaurando para que você seja farol na escuridão de alguém. A cura que Deus realiza nunca é apenas sobre você. É sobre o propósito que Ele vai cumprir através de você. Talvez você pense que sua história é comum, mas não é. Talvez você ache que sua dor é apenas mais uma, mas não é. Talvez você acredite que seu processo não tem impacto, mas tem. Você não faz ideia de quantas vidas Deus vai tocar através da sua jornada. Cada lágrima que você derramou está sendo transformada em fonte de consolo para outros. Cada noite difícil está se tornando semente de compaixão. Cada luta está se tornando autoridade espiritual. Você está sendo preparado para carregar algo maior do que imagina. Enquanto Deus te cura, Ele também te devolve a capacidade de acreditar no amanhã. Ele devolve brilho ao olhar. Ele devolve impulso ao coração. Ele devolve firmeza ao espírito. Ele devolve coragem para sonhar. Ele devolve a percepção de que você nasceu para viver, não para sobreviver. A doença tentou reduzir sua existência a limitações, mas Deus está ampliando sua visão para o destino. Não importa onde você está agora, sentado, deitado, cansado, preocupado, tentando entender o que vem pela frente, Deus está ao seu lado. Ele não está distante, Ele não está observando de longe. Ele está perto, muito perto. Perto o suficiente para te sustentar, te renovar, te restaurar. Perto o suficiente para colocar a mão sobre você e declarar vida. Perto o suficiente para despertar dentro de você uma força que você não sentia há muito tempo. E ao caminhar para o fechamento deste vídeo, quero que você entenda.
A cura que você tanto espera não está distante. Ela está em movimento, ela está fluindo, ela está sendo construída no invisível, ela está vindo com propósito e Deus está preparando sua alma para recebê-la. Você não sabe quantas vezes esteve prestes a desabar, mas Deus te segurou. Você não sabe quantas batalhas foram vencidas no mundo espiritual enquanto você dormia. Você não sabe quantas vezes Ele te protegeu daquilo que teria te destruído. E agora, Ele te conduz para um tempo novo, não por mérito seu, mas por amor dEle. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te levantar. Por isso, ao encerrar esta mensagem, quero te convidar a fazer algo profundo, simples, mas transformador. Continue caminhando com essa comunidade de fé. Aqui, a sua dor não é ignorada. Aqui, seu processo é respeitado. Aqui, sua história importa. Aqui, sua fé é fortalecida. Aqui, você não está sozinho. Então, antes de sair, inscreva-se e permaneça conosco. Caminhe junto. Não carregue essa jornada sozinho. Há pessoas que precisam ouvir o que Deus fez em você, e há pessoas que vão te ajudar a seguir quando você sentir que faltam força. E mais do que isso, compartilhe nos comentários o que esta palavra falou ao seu coração. Fale da luta, do processo, da esperança que renasceu, da fé que despertou. Sua história tem poder. Sua voz pode ser a resposta para alguém que está à beira de desistir. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de abrir a alma. O que Deus fez em você pode abrir caminho para um milagre na vida de outro.